Gesara, Darwinismo Social e Equilíbrio de Nash. Aula 2. Riqueza das nações, origem das espécies. Cada um de nós faz a sua tentativa de descrever a realidade. Descrever a realidade implica que você está continuando a desenvolver a partir de princípios que aceita. Então você já aceita. Tudo que você vê e não combate é porque você aceita. Você acha natural. O que é ser natural? Tudo aquilo que eu já aceito. Eu não preciso entender o que é natural, porque eu aceito. Comodismo. Ponto. O darwinismo social é a unificação da economia com a biologia. É quando toda a situação populacional, a nível sentimental, emocional, político, econômico, trabalhista, tecnológico, se baseia em eu aceitar como natural o que é entregue para mim. Então é natural que eu tenha um sistema de captação de energia nuclear que é uma bomba. Uma usina nuclear é uma bomba. Existe forma melhor de se construir uma usina nuclear? A resposta é sim. Dá para captar energia elétrica sem precisar de uma represa? A resposta é sim. É possível ter um sistema financeiro descentralizado? A resposta é sim, mas é cômodo não pensar. O que faz Darwin e Smith? Contribuem para não pensarem. Pergunto, vocês sabem que no deserto tem sapo? Pois é, também tem sapo no deserto. Mas pela teoria de Darwin, é impossível que haja sapo no deserto. Como é que uma poça d'água, um oásis, no deserto, tenha sapo? Mas tem. Será que a origem das espécies explica isso? Não, porque uma espécie se deslocou da poça mais próxima 1.000 quilômetros para o deserto do Saara ou para a Península Arábica, no caso aqui exposto, Península Arábica. Um sapo se deslocou e teve o trabalho consciente de se deslocar centenas, milhares de quilômetros para uma poça d'água no meio do deserto para poder reproduzir. Por que uma ave migratória pode fazer um percurso de até 10.000 quilômetros? Ela sai quase que de um polo para outro. Tem explicação? Tem. Mas e a motivação? Darwin, assim como Smith, ignora as motivações, lança uma verdade que se torna empírica, porque outros afirmam categoricamente que é a única solução de realidade. Veja vocês, a única solução de realidade é a selva na qual nós vivemos. Portanto, a natureza também é uma selva. E eu volto a perguntar, por que tem um sapo numa poça de água no deserto? Era para chegar sapo no deserto? Pesquisem isso. Península Arábica. Alguém vai achar uma explicação porque não tem um rio e tal. Índice pluviométrico. Qual é? Tem peixe também no meio do deserto.
Como é que o peixe chegou lá? Enquanto vocês ignorarem que há a consciência antes da biologia, padecem. O darwinismo, que é social, a junção da economia com a biologia, ignora que a consciência permeia tudo, porque afirma categoricamente que tudo é natural. Todo tipo de selvageria e de ignorância é natural. O famoso temos que fazer isso, dado que não tem outra forma de trabalhar. Eu sou obrigado a ter, ao longo de toda a vida, um trabalho de 8 horas, que não significa 8, é 12. A certo momento, 12 vira 16, que a certo momento é substituído por um algoritmo, um robô, e isso é natural. E eu tenho que competir com as outras pessoas e tirar o que é delas também, e tudo isso é natural, sabendo que qualquer economia depende de pessoas. O algoritmo come, paga imposto, o robô tem casa, paga hipoteca? Pergunta. Veja o que significa darwinismo social na prática. Pega as ideologias. Por que a geração atual abraça uma ideologia, mas rebosteia no que há de melhor na ideologia contrária? Quer iPhone, quer carrão, ou se não é carrão, quer poder ter dinheiro para pagar o Uber, e na ideologia que defendem, não tem Uber, não tem iPhone. Você tem que pagar para ir para outra cidade. Pesquisem sobre o país que tem passaporte dentro do país para você ir de uma cidade para outra. Pesquisem. Não acreditem em mim. E vocês verão claramente do que se trata darwinismo social. De um lado, Smith justificando por que as nações quebram a todo instante, e do outro, Darwin justificando por que as espécies são do jeito que são. E nenhum explica a realidade última. Deus. Toda organização baseada na consciência não prevê competição, porque tudo é disponível. Para haver um sapo na Península Arábica, é porque está disponível o mínimo necessário para que haja. Mas essa explicação, ela não é dada pelo livro. Essa explicação só advém da consciência, que tem um projeto que determina que ali tem que haver sapo. É porque tem um projeto, não porque o sapo está competindo pela poça. É a consciência que, se deixar trabalhar, determina qual é a melhor maneira de países se relacionarem, que não é por organizações transnacionais, por exemplo. Isso tem que estar claro para vocês, que não é por ideologias manipuláveis, que não é pelo futebol, ou pela novela, ou por outra forma de entretenimento como rede social, onde você é inibido de pensar, porque pensar dói e custa caro para você quando você atinge a meia-idade e se pergunta o que eu vou fazer. Darwinismo social, amados, é sobre isso. Meditem sobre o que está sendo dito aqui. Riqueza das Nações, leiam o livro. A organização, a auto-organização faz com que o mais apto prevaleça. A origem das espécies, a espécie mais apta fica. O conceito é o mesmo. Quem está no topo da pirâmide vai decidir quem está embaixo. A consciência
está fora disso. Só que é a consciência no processo que gera o equilíbrio. Em cima, que não existe, e embaixo, que não existe. Pois é tudo nós, um coletivo. Só existe N espécies ou N países porque é um coletivo onde há troca. Só existe vida porque há troca. E essa troca não é baseada no que Darwin ou Smith pregam. E em todos depois dele corroboram. Esse entendimento tem que estar claro para vocês.